Olá, seguidores do Diálogo Diplomático. Vamos começar mais uma live de sábado que vai se tornar tradicional a partir de agora, certo? O tema da live de hoje... Primeiro eu queria dizer que essas lives vão se tornar tradicionais agora, sempre sábado nesse horário, pelo menos para os próximos meses, até o final do concurso. Vamos ver, né, também o que vai acontecer com o concurso, dada a situação no Brasil, mas isso a gente está só especulando, vamos aguardar, vamos esperar. Enquanto as coisas estiverem marcadas, nós temos que estar preparados, e se desmarcarem, temos que nos preparar mais ainda, né, tem mais tempo para estudar. Então acho que é algo importante para se levar em consideração. Mas vamos lá, vamos falar sobre o tema da live de hoje, que são as listas de exercício, né? Onde fazer, como fazer e quando fazer. Essa é uma das não exatamente maiores dúvidas, né? Mas talvez seja uma das maiores polêmicas em relação à preparação, quando a gente tenta ponderar um pouco, né, sobre o que, quando e como fazer as listas de exercício, ok? Mas vamos começar. Bom, em primeiro lugar, né, tem uma coisa que eu digo para os meus alunos, uma analogia que eu tenho feito com alguma frequência, mas que eu acho que funciona bem, que é o seguinte: a lista de exercício tem que ser tratada como campeonato estadual, quando estamos falando de futebol. Maurício, o que você quer dizer como tratar como campeonato estadual? Significa que, se você for mal, isso é um péssimo sinal. Certo? Se você for mal, é um péssimo sinal. Ir mal em lista de exercício nunca é bom. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é, se você for bem numa lista de exercício, isso dá garantia de que você vai bem na prova? Não. Então, por que, de novo, a comparação com o campeonato estadual? Você ser campeão estadual não significa, mesmo no campeonato estadual mais forte, não significa que você tem um time bom o suficiente para ser campeão brasileiro ou para ganhar uma Libertadores da América, por exemplo, muito menos um Mundial de Clubes. Então, lista de exercício é como... Pode até fazer um meme com isso, viu? Lista de exercício é como campeonato estadual. Se você for mal, vale muito. Se você for bem, não vale tanto quanto parece. Dito isso, significa que as listas de exercícios são inúteis e não devem ser feitas? De jeito nenhum. Isso apenas significa que a maneira como você vai usar a lista de exercícios na sua preparação, a expectativa que você vai ter sobre as listas de exercícios e mesmo simulados que você está fazendo, e como você vai avaliar o seu resultado e como o seu resultado vai influenciar o restante da sua preparação, é que muda e que é diferente, certo? Então não são poucas, às vezes, poucos casos que a gente vê os candidatos, né, com coisa, meu Deus, mas eu estava indo bem em todos os simulados, cheguei na prova e levei um pau, né? Porque o simulado é o simulado, a prova é a prova. Mas agora vamos aqui vamos mergulhar diretamente nas listas de exercício e o que eu quero dizer sobre elas. Primeira coisa, tem três tipos de lista de exercício, três tipos principais, né, de listas de exercício que se vão usar na preparação, e elas têm três objetivos diferentes. Um tipo de lista de exercícios é a que serve como um guia de revisão de um tópico ou como um guia de estudos. Então, por exemplo, é aquele tipo de lista de exercício que é elaborada para, ou que você faz depois, de ter uma aula sobre o tema. Ela é uma lista de exercícios que vai te dar um guia sobre todo aquele tópico. Então, por exemplo, você vai ter uma aula sobre as relações Brasil-Estados Unidos, certo? Então você vai ter uma lista de exercícios sobre as relações Brasil e Estados Unidos, e esta lista de exercícios vai abordar diferentes tópicos históricos e diferentes fatos recentes das relações Brasil e Estados Unidos, e você usa aquela lista como um guia de estudos, é um bom guia de revisão. Esse é um tipo de lista de exercícios. Segundo tipo de lista de exercícios é a lista de exercícios que vai funcionar mais como um simulado da matéria. Quer dizer, então você vai ter um conjunto de exercícios tratando de vários temas diferentes, e essa tem por objetivo testar um pouco mais o seu conhecimento em relação àqueles tópicos, certo? Então vai fazer uma coisa de ponta a ponta. Então você vai fazer uma lista de história da política externa brasileira, vai tratar lá de Dom João VI e Carlota Joaquina, né? E questão cisplatina até a segunda metade do século XX, até o início do governo Collor, por exemplo. Então essa é uma lista que vai servir para testar o seu conhecimento e medir um pouco mais como está o seu conhecimento naquela matéria. Um terceiro tipo de lista de exercícios é a lista de exercícios que é feita para, de alguma forma, forçar o seu estudo nos detalhes. Então, é uma lista que é feita num nível desproporcionalmente difícil,
em que ela se concentra num número de questões muito maiores, em detalhes muito difíceis sobre cada tópico que ela trata, certo? E isso é feito, de certa forma, para induzir, né, o candidato a estudar mais aqueles detalhes e buscar aprofundamento. Né? Acredito que quem estiver vendo agora, né, ao vivo, e quem vai ver esse vídeo depois, já reconhece aqui esses diferentes tipos de lista de exercício, em que momentos ela fez, com que professores, ou que curso, ou com que objetivos, certo? Então, é bem importante ter essa distinção. Claro que, mesmo dentro desses 3 tipos de lista de exercício, a gente vai ter listas que são mais bem elaboradas e listas que são mais mal elaboradas, certo? Mais bem feitas ou menos bem feitas. Isso é bem importante para ter em mente, certo? Então não é só porque você botou uma lista de exercícios na sua frente que ela vai ser realmente útil para você, né? A elaboração de listas de exercício é algo que demanda muito trabalho, muito detalhe, né? E é bastante complicado de se fazer uma lista de exercícios realmente boa. E dada a própria tendência, né, dos candidatos a quererem fazer lista de exercícios o tempo todo, é muito difícil para os professores e para os cursos em geral conseguir manter um fluxo de listas de exercícios de questões inéditas o tempo todo, certo? E que sejam boas e bem elaboradas e que sejam bem preparadas para os candidatos. Isso é muito difícil, tem que ficar bem claro isso, ok? Isso leva então a uma bifurcação, né? Que é bom, já que é muito difícil fazer boas questões e ao tentar fazer um número excessivo de questões, as listas perdem qualidade, vamos então lidar com lista de exercícios de provas antigas ou de provas de outros concursos, certo? Que também tem a sua utilidade, mas também tem o seu limite. Qual é o limite? Não adianta você querer ficar fazendo as provas antigas para sempre, né? Você fez as provas antigas neste ano, você fez as provas antigas no ano passado, você fez as provas antigas no ano anterior, isso depende do tempo que você está estudando, talvez eu vou fazer as provas antigas no ano que vem. Você tem um limite, chega um ponto que você está acostumado a sintaxe, chega um ponto que você está habituado que você já sabe a resposta, que você já sabe o gabarito, né? Isso é outra coisa. Tem outra questão envolvida que são as próprias mudanças factuais, né? Então é algo que quando você está fazendo listas de provas antigas, você precisa estar muito atento, porque o gabarito muda, certo? Então, como assim, Maurício, o gabarito muda? Vamos pegar coisas factuais bem simples. Você vai responder uma questão sobre a Unasul em 2015. É uma coisa, vai responder agora, o Brasil saiu da Unasul. Então o gabarito está errado, né? O gabarito daquela prova está errado agora, certo? E é algo que nem sempre se tem o cuidado. Quando você está fazendo lista de exercício sozinho, né? Claro, a gente pressupõe que os professores de política internacional, quando forem tratar desse tema, vão tratar do tema corretamente, né? Mas eu me refiro a usar como esse exercício solitário. Provas de outros concursos. Bom, para algumas matérias sempre pode ser útil, por exemplo, direito, né? E mesmo até para geografia, até algumas questões específicas de vestibular podem ser úteis para a revisão de conhecimento, mas tem uma diferença grande em relação ao nível, né, em que é exigido nessas questões, e mesmo a sintaxe, qual é a banca ou qual é o formato, certo? Você pensa, por exemplo, na prova de português, né? Em termos de tópicos, né, que caem na prova objetiva, assim falando, não existe uma diferença absurda entre o programa do CACD e o programa de outros concursos de nível superior, certo? Mas qual é a grande diferença? A grande diferença é o grau de dificuldade, qual é o tipo de texto que você vai ter que analisar, né? Seja para responder questões de gramática, né? Seja para responder interpretação de texto, né? Então não é comum você ir a outros concursos de repente você ter que responder questões de pontuação baseada numa poesia, num poema, certo? No CACD isso acontece. Ou em textos mais duros e mais clássicos de literatura brasileira, ou de pensamento social brasileiro, ou mesmo de textos acadêmicos, né? Quando a gente vai para as outras provas, mesmo de nível superior, a tendência é a gente usar bons textos de linguagem jornalística ou de literatura menos hermética, assim, por assim dizer. Obviamente não em todos, mas essa é a regra geral. Então gera também esse tipo de diferença, mas ainda assim é melhor ter alguma referência para poder revisar os tópicos do que ficar o resto da vida repetindo as mesmas coisas e as mesmas questões eternamente. Isso significa que as questões de provas antigas são completamente inúteis? Não, elas não são, mas elas não servem como um parâmetro de desempenho. E é isso que precisa ficar bem claro para você que está assistindo
esse vídeo em qualquer momento, em qualquer um dos canais do Diálogo Diplomático, certo? Provas antigas não servem como medida de desempenho. São listas que entram onde? Né? Entram na categoria, apesar de não estarem necessariamente ligadas a um tópico, né? Mas elas entram na categoria das listas de revisão de conteúdo, que você vai usar, vai fazer os exercícios e depois você vai usar essa lista como referência, certo? Para fazer a revisão dos tópicos que apareceram naquela lista que você está estudando para se preparar para a próxima prova, ok? Então, você pegar uma prova de 2016 de política internacional e fazer 12 de 12 ou 11 de 12 no total de questões, não significa absolutamente nada em relação ao desempenho que você vai ter agora, certo? Mas você pegar aqueles itens e pegar aqueles tópicos e colocar aqueles tópicos em ordem e pesquisar aqueles tópicos para fazer a revisão de factualmente o que está acontecendo, o que aconteceu, o que mudou, o que deixou de mudar, é muito importante para você fazer para uma boa preparação nesse período de reta final, certo? E aí, Maurício, em que momento colocar os exercícios? Nesse momento que a gente está aqui há 5, 6 semanas da data que está marcada por TPS agora, eu acho que esse é o momento em que os exercícios são prioridade ao longo da preparação, certo? Quando eu penso numa preparação de longo prazo, e mesmo como eu organizo, como eu oriento os meus alunos, os exercícios não são a primeira coisa que se faz, certo? Por quê? Os exercícios, eles são o principal meio de fixação de conhecimento, certo? E eles são o principal meio depois de treinamento específico para o formato da prova. Então, basicamente, eu diria, principalmente na segunda metade do período de preparação do ciclo de um ano, né? Você começa a funilar para a realização de exercícios, inclusive discursivos em determinado momento, e quando você chega no período próximo da prova, resumindo aqui, 2 meses antes do TPS e para a prova depois de segunda e terceira fase, os exercícios são a prioridade da preparação, certo? Neste momento, eu acho que o mais importante para todo mundo é tentar, primeiro, ter acesso a boas listas de questões inéditas, ok? E aí, hoje, você tem uma oferta bastante grande, gigante, de diferentes cursos, com diferentes formatos e diferentes metodologias e pedagogias, certo? E com diferentes formatos de listas de exercício também, para oferecer a melhor preparação para você. De novo, eu não vou ficar recomendando nem desrecomendando os cursos regulares, os cursos de revisão aqui. Isso é algo que eu faço especificamente com os meus orientandos de coaching, né, e baseado nas necessidades de cada um, recurso disponível, as matérias que ele tem mais dificuldade ou menos dificuldade, que ponto ele está da preparação, que nível, tem muitas coisas para avaliar, certo? Porque se o coaching não for feito com uma preocupação das necessidades individuais, ele não é exatamente um coaching, né? Passa a ser uma coisa mais genérica, que tem a sua utilidade, mas que não resolve necessariamente o problema de cada pessoa especificamente, certo? Então, esse é o momento agora do período de revisão no qual exercício tem que ter prioridade. Na minha opinião, listas de questões inéditas, de preferência bem elaboradas, e também acho que o melhor nesse momento são as listas que eu defini aqui como primeiro tipo, que são as listas de revisão de tópico, certo? Então, repetindo, que é a revisão de tópico? Você vai fazer uma lista de questões inéditas que vão ser elaboradas sobre um tópico que você está estudando ou um tópico que você vai ter uma aula, né? Aqui eu usei, por exemplo, relações Brasil-Estados Unidos, certo? Então você vai ter uma aula, o acesso a material, ou vai ler, né, sobre relações Brasil e Estados Unidos, e logo depois disso, então, você vai fazer uma lista de exercícios sobre as relações Brasil e Estados Unidos que vai abordar todos os tópicos, todos não, né, mas a maior parte dos tópicos, os tópicos mais importantes, incluindo alguns tópicos mais difíceis e mais detalhados, contando com esse período histórico todo, né, desde 1824 até hoje. E essa lista, então, com um gabarito comentado, certo? Que vai dar uma orientação para fazer essa revisão. Política internacional é um bom exemplo, né, para esse tipo de caso, porque é uma disciplina que é absolutamente impossível
de você conseguir revisar todos os tópicos em profundidade em 5 ou 6 semanas, principalmente porque é uma matéria móvel, né? Quando você acha que está terminando de estudar um tópico, vem algum país poderoso, bombardeia algum lugar, começa uma guerra e começa tudo de novo, ou vem a pandemia e muda toda a dinâmica das relações internacionais, ou começa a crise econômica em algum lugar, a crise cambial que se espalha pelo mundo, né? Ou tem alguma crise diplomática causada por alguma declaração de algum chefe de Estado que se reflete em alguma coisa no cenário internacional. Quer dizer, é uma matéria móvel, né? Então é realmente muito difícil de você conseguir fazer uma revisão completa. Então, para esse tipo de matéria, especialmente, né, você ter essas listas de revisão de tópico é fundamental para você conseguir chegar o mais bem preparado possível na prova objetiva, principalmente evitando ter muito buraco, certo? Maurício, o que você quer dizer com evitando ter muito buraco? Você não vai conseguir estudar em detalhes todos os tópicos, certo? Impossível de você fazer isso em política internacional. Então, você tem que pelo menos passar por todos os tópicos e você ter uma boa ideia sobre todos os tópicos para, se cair uma questão sobre um tópico que você não tem profundidade, vai cair sempre um item que é fácil, um item que é médio, um item difícil, um item muito difícil, numa questão de 4 itens. Obviamente, o fácil, médio, difícil ou muito difícil depende do nível de conhecimento. Se você sabe, tem conhecimento profundo, todas as respostas para você poderão ser fáceis. Mas significa o quê? Que você pode acertar 2 itens, deixar 2 itens em branco e você vai sair com pontos que você não teria, certo? Isso também é muito útil para você fazer com matérias como português, né, que você pode fazer listas específicas para revisar problemas, por exemplo, de pontuação, problemas de acentuação gráfica, regência nominal, regência verbal, para as questões de gramática. Interpretação de texto não é tão simples assim de você fazer uma revisão por tópico, né? Você precisa de um treinamento um pouco mais amplo, mas nunca esquecemos que interpretação de texto vai estar diretamente relacionada ao seu conhecimento de vocabulário, né, e ao seu conhecimento de sintaxe, porque é a relação entre semântica e sintaxe que vai levar à interpretação que você precisa fazer daquele item, certo? Então, era isso que eu queria dizer nessa live de hoje sobre listas de exercício para o TPS 2021. E agora eu vou abrir para umas perguntas de vocês. Estou vendo aqui que já tem uma pergunta do Humberto Lima Filho. Vamos lá, professor. Para um candidato básico, seria ideal fazer um curso de redação desde o início da preparação ou após realizar um curso regular de gramática? Humberto, eu diria que se você está fazendo a sua preparação pensando num ciclo completo, você pode começar a fazer redação desde o começo, certo? E o curso de regular de gramática em paralelo. Porque, inclusive, o treinamento de redação, né, e o próprio treinamento que eu dou como professor de redação, você vai ter um treinamento de gramática bem forte, baseado na correção, mas as abordagens são diferentes, né? A maneira como você desenvolve a gramática para escrita, inclusive pelo próprio estilo de correção, é diferente da maneira como você desenvolve o estudo de gramática para a prova objetiva, certo? Então, para um iniciante, eu diria sim, faça a redação desde o começo. Você tem tempo para ficar uns 6 meses estudando, treinando, fazendo de 2 a 3 simulados por mês, né? Pelo menos, se conseguir fazer um por semana, tanto melhor. E para você evoluir na sua escrita, certo? E aí, depois que a prova funila, chega no período de revisão do TPS, você pode parar, você já avançou o suficiente, e depois você volta para fazer uma preparação específica para a segunda fase. Mas acho que as coisas andam em paralelo, você não precisa fazer um e depois o outro, certo? Pergunta do Marcos. Tendo lista de exercícios em mãos, o que você sugere nos aspectos diários, quantidade, tempo e matéria? Bom, Marcos, eu acho que essa é uma boa pergunta, tem um pouquinho a ver com, um pouquinho que ver, na verdade, com o que a gente discutiu aqui na live da semana passada, né? Nesse momento, então, qual foi o cronograma que eu recomendei para as pessoas, né? Considerando quem tem mais tempo ou menos tempo de estudo, o grosso, o núcleo do cronograma é rigorosamente o mesmo. Qual é esse núcleo do cronograma? Você vai fazer as suas aulas de revisão uniformemente, então você não vai deixar de estudar nenhuma matéria, certo? Então você vai fazer uniformemente português, inglês para o TPS, português e inglês para o TPS, política internacional, direito, geografia, economia,
História do Brasil e História Mundial, certo? Você vai assistir essas aulas e vai fazer a lista de exercícios correspondente a essa aula ou correspondente a esse tópico, certo? Então eu diria que por dia, no geral, óbvio que isso depende de que curso você está fazendo, qual o tamanho da aula, qual a quantidade da aula, certo? Quantidade de aulas que você tem, mas no geral você vai fazer pelo menos 2 horas de aula por dia, se for uma aula longa, né? Ou de uma matéria só, ou 2 aulas de 2 horas e mais a lista de exercícios correspondente a cada aula e cada tópico, certo? Para as pessoas que têm o tempo extra de estudo, né, que enfim, não tem outras atividades, enfim, coisas necessárias à sobrevivência da vida de todo mundo, aí eu recomendo que o tempo extra de estudo seja dedicado a 5 decisivas, né? Português, inglês, PI, História Mundial e História do Brasil. Mas é importante dizer aqui que não é binário, certo? Não se trata de uma decisão binária. Não estamos falando de uma situação em que ou você só estuda 5 ou você só estuda as 8. É equilibrado. Você tem 2/3 do seu estudo distribuídos harmonicamente para todas as disciplinas e 1/3 dos seus estudos que se concentram naquelas 5, onde você coloca basicamente listas de exercícios extras dessas matérias. É isso, vamos encerrar por hoje, né? Nossa live aqui 25 minutos. Sábado que vem teremos mais sobre outros temas, novos temas sobre a preparação. Por favor, curtam e compartilhem, né? Para ajudar a compartilhar conteúdo gratuito na preparação para o CACD. Vocês vão poder ver essa live depois no Facebook e no YouTube do Diálogo Diplomático, certo? Boa sorte para todo mundo e bons estudos!